A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Sou diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2024, da classe dos adultos, que tem o tema: O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. A lição de hoje é a lição 4. O encontro de Ruth com Boaz. O textual vai nos dizer assim: O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth, capítulo 2, versículo 12. A verdade prática vai nos dizer assim: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, versículo 11, 12 e 14. Objetivos da lição: apresentar a proposta de Noemi, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra, refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. A introdução na revista nos diz assim: na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena: Boaz, o parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam e há bons relacionamentos. A palavra-chave é encontro. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando nesse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1: Boaz, o remidor. Subtópico 1: um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. No livro de Ruth, Boaz foi retratado como um homem generoso e justo, conhecido por seu tratamento justo e humano de todos os indivíduos. Boaz era solteiro, um solteiro elegível e um rico proprietário de terra na cidade de Belém. Depois que o marido de Noemi, Elimeleque, morreu, a família ficou sem um herdeiro masculino para proteger sua herança. A lei de redenção exigia que os bens de Elimeleque fossem resgatados por um parente para garantir a sua proteção. Boaz atuou como um redentor da terra de Elimeleque, cumprindo o papel de parente redentor sob a lei mosaica. Esse herdeiro tinha de pagar à família um certo preço pela terra e assumir a responsabilidade por ela. Subtópico 2: Goel e Levi. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho. Como parente próximo, poderia ser o Goel, ou seja, resgatador da terra que o falecido havia vendido, como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que, quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir-lhe. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado, no caso Levi, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Tudo indica que essa prática foi ampliada seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele.
A linguagem da redenção permeia a história de Ruth. Palavras construídas sobre a raiz redimir aparecem 23 vezes. A chave para a compreensão da narrativa é o conceito de parente redentor. O parente masculino vivo mais próximo que tinha o dever de preservar o nome da família e a terra. Ele poderia fazer isso de várias maneiras: comprando de volta a terra que um parente pobre tinha que vender, ou o membro da família que havia se vendido como escravo para pagar dívidas, vingando a morte de um membro da família, ou ainda casando-se com a viúva de um parente falecido. Todos esses deveres poderiam ser recusados, incluindo o casamento com a viúva do falecido parente, agora conhecido como casamento levriate, sendo levi a tradução latina da palavra hebraica para cunhado. Agora, todos esses deveres poderiam ser recusados, incluindo o casamento com a viúva do falecido parente, que nós conhecemos como levirate, sendo Levi, na tradução latina da palavra hebraica, para cunhado. Em certos casos, alguém poderia ser um goel, que significa um parente próximo, um redentor, sem ser um Levi, aquele que fornecia um herdeiro ao parente falecido ao se casar com a sua viúva. No caso de Ruth, o parente redentor Boaz opta por cumprir os deveres em ambos, comprando suas propriedades e tomando-a como sua noiva. Quando Ruth se dispõe a ir aos campos para conseguir alimento para elas, aqui já vemos a doce providência de Deus. Ruth e Noemi estão na terra de Israel, num lugar governado pela lei de Deus, que fez provisões para mulheres pobres como elas. A lei de Deus permitia que pessoas pobres e estrangeiras colhiam dos campos, restringindo os proprietários das terras de raspar todos os grãos possíveis que caíam no chão. As bordas eram para os famintos. Quando colherdes a colheita da vossa terra, não colha até as bordas do vosso campo, nem colheis as colheitas da vossa colheita. Não passe por cima da sua vinha uma segunda vez, nem apanhe as uvas que caíram. Deixe-os para os pobres e os estrangeiros. Eu sou o Senhor teu Deus. Eis a doçura de Deus revelada em sua lei. Ao montar a economia de Israel, Deus providenciou para os pobres. Não só isso, mas Deus também ordenou que seu povo protegesse viúvas e órfãos. Não vos aproveiteis de uma viúva ou de um órfão. Se você fizer e eles clamarem por mim, eu certamente ouvirei o clamor deles. Ele defende a causa dos órfãos da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. O Salmo 146, verso 9, diz assim: o Senhor vela pelo estrangeiro e sustenta os órfãos e as viúvas. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmos 37, verso 25. Deus se preocupa com pessoas como Noemi e Ruth dá um passo de fé sabendo que esta é a terra de Deus e este é o campo de Deus, e se houver um homem piedoso administrando, ela encontrará alimento. Subtópico 3: temor e respeito. A saudação de Boaz aos seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalham. Os empregados lhe retribuem com uma saudação também amistosa e piedosa: o Senhor te abençoe. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração e reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Boaz possuía um caráter notável que girava em torno de sua fé e dignidade inabaláveis. Sua forte crença no Senhor era evidente em suas ações e interações com outras pessoas, e boa reputação mostra sua fé e caráter. Boaz exemplifica características que são muito valorizadas e procuradas em um homem. Descrito como um homem digno e de reputação, Boaz procedeu demonstrando sua integridade
identidade e posição moral. Sua crença no Senhor não apenas fortaleceu seu relacionamento pessoal com Deus, mas também influenciou suas interações com as pessoas ao seu redor. A fé de Boaz serviu como base para suas ações, guiando-o a fazer escolhas justas e demonstrar compaixão pelos outros. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: Boaz era um homem próspero e respeitado por todos que o cercavam. Tópico 2: o caminho de Boaz para com Ruth. Subtópico 1: a pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respingavam. Respingavam é que significa recolher sobras da safra que os ceifeiros deixavam para trás de modo intencional ou não, tá? Informando de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha, deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordens aos moços que te não toquem. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Um dos atributos notáveis de Boaz, como descrito na Bíblia, é o seu papel como um protetor que respeita os limites. Essa qualidade fica evidente em sua interação com Ruth. É onde ele não apenas providenciou para ela, mas também garantiu sua segurança. Boaz permitiu que Ruth se recolhesse em seu campo, instruindo seus trabalhadores a não tocá-la, protegendo assim de qualquer dano ou avanços indesejáveis. O respeito de Boaz pelos limites ia além da proteção física. Ele valorizava a pureza e entendia a sacralidade do sexo dentro dos limites do casamento. Como provedor e líder, Boaz demonstra sua responsabilidade, generosidade e sabedoria. Sua natureza observadora e apreço pela beleza interior enfatizam a importância de valorizar uma pessoa além das aparências físicas. Isso fica evidente em sua interação com Ruth, onde demonstrou conduta honrada e se absteve de se envolver em qualquer comportamento inadequado. O compromisso de Boaz em proteger os outros, tanto física, tanto emocionalmente, mostra suas qualidades como um homem confiável e honrado. Subtópico 2: Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita descrição. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e, de forma humilde, reconheceu-se indigna do tratamento que recebeu. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho abre muitas portas. Ao longo do Antigo Testamento, as qualidades de Boaz se destacam, demonstrando seu admirável caráter. Um aspecto notável da personalidade de Boaz era sua natureza observadora, que lhe permitia apreciar a beleza interior, como eu já disse antes. Não foi apenas a aparência física de Ruth que chamou sua atenção, mas também seu caráter, bondade e boas ações. Boaz reconheceu e valorizou essas qualidades, destacando a importância de olhar além da aparência exterior ao formar conexões. Uma moça colhendo nas bordas de um campo,
Um homem vindo da cidade para conferir seu trabalho, uma colheita a todo vapor. É na vida cotidiana que Deus faz a maior parte da sua obra, irmãos. Foi verdade para Noemi e Ruth, e é verdade para você e para mim. Deus está sempre fazendo 10.000 coisas em nossas vidas e podemos ver apenas algumas. Podemos sentir sua ausência, mas Ele está sempre presente. Podemos nos perguntar se Ele se importa, mas Ele está trabalhando agora para nosso bem. Podemos perguntar por que nossas vidas não estão melhores, mas Ele está preparando um lar para nós lá na frente. Ruth vem para a única parte do campo em todo Israel onde ela poderia encontrar a ajuda que precisava, a proteção que precisava e provisão de que precisava. Aqui está a doçura de Deus. Deus está trabalhando nos bastidores para realizar seus propósitos. Não há nada aleatório ou deixado ao acaso sobre a nossa vida. Só existe a providência de Deus. Subtópico 3. Sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele conhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E como servo de Jeová, Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth capítulo 2, versículo 12. Esse versículo é Boaz falando com Ruth enquanto ela está trabalhando em sua área. Boaz ouviu falar sobre como Ruth serviu e foi leal à sogra, Noemi, e agora está trabalhando no campo para tentar sustentar sua família. Que imagem do que significa confiar em Deus, confiar no Senhor, no Deus, o Deus de Israel. É encontrar refúgio sob a sombra de suas asas. Aqueles que confiam em Cristo para a salvação encontram refúgio sob as asas de Deus. Esse versículo 12 nos lembra que não há necessidade de ansiedade ou medo sob as asas do Deus do universo. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: Boaz tratou Ruth com ternura, respeito e sensibilidade espiritual. Tópico 3. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Subtópico 1. A lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens apartados de Deus e não afetados por ele. E isso é fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir a Deus de Israel em vez de Quemós, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Agora veja, Ruth, a moabita, viúva que deixou sua terra natal com o estômago vazio, agora encontra uma plenitude que jamais poderia imaginar. Boaz não só lhe deu permissão para colher de seu campo e protegê-la como ela faz, mas ela também a encheu até a borda com comida, tanto naquela época quanto mais tarde. Esta é a doce provisão de Deus através de seu servo Boaz. Esta é uma visão do tipo de plenitude que Deus oferece a todos os que vêm a Ele. Quando sua vida desmorona, há um campo para o qual você pode vir com um dono que cuidará de você. Há um Deus que é dono de todo esse mundo, que tem um homem que veio a este mundo para nos encontrar pobres, forasteiros, buscando migalhas no chão e nos vê. Ele nos conhece, ele nos convida para a sua mesa, ele nos alimenta de sua mão, mais do que isso, de seu próprio corpo, que foi
quebrado, moído, para que pudéssemos nos livrar do pecado. Ele nos leva a um lugar honroso com Ele. Seus olhos estão naquele que ninguém mais percebe. Seu coração é grande o suficiente para todas as nossas necessidades. Seu campo é grande o suficiente para toda a nossa fome. Subtópico 2. O acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparente, aleatória que Ruth fez indo apanhar espigas no campo de Boaz. Para ela, era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato de providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Em nossas vidas não existe coincidência. Deus não só providenciou, levou Ruth a um campo, mas também a levou a um protetor bondoso. Observe como Boaz entrou no relacionamento com Ruth nos versículos 8 e 9. E ele sabia quem ela era e sabia o quão vulnerável ela era. Ele não sentou e esperou. Ele não deixou as coisas acontecerem antes de agir. Ele tomou a iniciativa de ajudar. Ele ordenou que ela não saísse de seu campo para outro. Ele deu a ela o direito de ficar perto de suas moças. Ele deu a ela permissão para ir atrás de seus servos que estão colhendo, obtendo o melhor do que sobra, e cobrou de seus homens que não a tocassem. Quando estava com sede, poderia ir beber dos poços dele. Ele construiu cercas ao redor dela para garantir a sua segurança em um mundo que não era naturalmente seguro, especialmente para pessoas como ela. Boaz usou tudo o que tinha para a proteção de Ruth. A doce providência de Deus está tomando forma na doce proteção que ele oferece através de Boaz. Qual é a resposta de Ruth? Humilde espanto. O versículo 10 diz que ela caiu de rosto em terra e curvou-se ao chão. E de espantosa que ela ficou. Tudo em sua vida indicava uma luta contínua para a sobrevivência. Ela não deixou Moabe com Noemi porque viu uma vida melhor em Belém. Era garantido que seria mais difícil para alguém como ela, uma viúva estrangeira. Mas ela foi, mesmo assim. Ela não poderia ter grandes expectativas. Então, quando Boaz anotou e cuidou dela e a convidou para dentro de seu círculo, ela não pôde acreditar. Ela sabia quem era e Boaz sabia quem ela era, e para Boaz, ela era impressionante. Subtópico 3. O resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato, outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação, entre março e abril. Colheu cevada e de abril a junho, trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. A fé levou Ruth a ficar com Noemi. A fé levou Ruth ao campo de Boaz. Quando sua vida desmoronou, ela buscou refúgio sob as asas de Deus pela fé. Ruth estimava a proteção de Deus como a única proteção verdadeira, embora na época ela provavelmente mal pudesse ver como isso poderia se desenrolar para o bem. Deus era sua esperança e sua alegria. Portanto, ela foi recompensada e, como diz Boaz, não em algum tipo de justificação por obras, mas nas bênçãos de sua esperança na obra de Deus em seu favor. Ela confiava em Deus e ele não a decepcionava. Ela veio sob as asas poderosas, seguras e protetoras de Deus, e ele a carregou junto a ele.
A sinopse do tópico 3 diz assim: a história de Ruth com Boaz revela a validação da lei da semeadura e o bom plano de Deus em sua vida e no mundo. A conclusão na revista nos diz assim: a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Ruth aponta o caminho a seguir para todos nós. Quando sua vida desmorona, as asas de Deus se abrem para protegê-lo. Nada pode prejudicá-lo ali naquele lugar seguro. Isso não significa que os dias não serão difíceis. Você pode até morrer. Mas se você ama a Deus, você não vai morrer novamente. Você vai viver. Você ressuscitará. Você descobrirá que as asas de Deus são um único abrigo verdadeiro. Deus abençoe você, a sua casa, os seus projetos, seu ministério. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.